Bom, hoje o Botafogo visita o Bragantino para seguir embalado com o técnico Renato Paiva no Brasileirão. O Lucas Rangel está em Bragança Paulista e traz as últimas do Fogão. Lucas, seja bem-vindo. Tudo bem, Mari? Um abraço para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Exatamente, o técnico Renato Paiva buscando aí a sua segunda vitória com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Nesse bom início de trabalho, o Botafogo vem de 2 vitórias seguidas, uma pelo Brasileirão contra o Juventude, outra pela Libertadores contra o Carabobo, ambas por 2-0. Vive um momento interessante então à frente com o treinador português. Que para o jogo de logo mais tem algumas dúvidas, já está com o time preparado, mas ainda tem algumas dúvidas. Na lateral esquerda, por exemplo, se joga o Alex Telles ou se joga o Cuiabano. E no ataque, em uma das pontas, o Santi Rodrigues ou o Matheus Martins. Informação que teremos mais próximo aí do horário do jogo, por volta de 1 hora antes da partida, quando as equipes divulgarem as escalações. Mas aqui no GE nós já temos um campinho provável do Botafogo. Vamos pôr na tela com a provável escalação. John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair e Barbosa na zaga, Alex Telles ou Cuiabano na esquerda. Meio campo com o Gregory, Marlon Freitas e o Arthur, ex-Bragantino, chance de lei do ex. Um ataque com o Savarino, Santi Rodrigues ou o Matheus Martins e o Igor Jesus, que é a grande novidade para o jogo de logo mais, Mari. Bem lembrado, passagem pelo Zenit, né? Mas sai do Bragantino. Igor Jesus é boa, então, notícia para o torcedor do Botafogo, que queria vê-lo de volta, né? Exatamente, tem 2 gols nessa temporada, voltando, né, a tentar adquirir o seu melhor ritmo, né, voltando a fazer os gols que o Botafogo tanto aproveitou na última temporada, principalmente. Ele ficou fora, né, estava suspenso no jogo contra o Carabobo e a grande novidade, então, para o jogo de logo mais. A gente sempre costuma destacar, né, o poder ofensivo desse Botafogo, com mais peças agora no setor de ataque, mas nesse início de trabalho, Mari, do Renato Paiva, o que vem se destacando é o setor defensivo. Nos últimos 4 jogos, apenas 1 gol sofrido. É importante, né, para que o time tenha uma boa sequência, uma sequência de vitórias acima de tudo, nesse início de temporada, para quem sabe repetir o que foi feito no ano passado. O jogo começa às 4 horas da tarde aqui em Bragança Paulista, que tá quente, viu? Não tá quente igual aí no Rio, Mari, mas aqui em Bragança está fazendo um calor de acima de 30 graus, expectativa de mais ou menos essa temperatura para a hora do jogo. Um abraço para vocês aí. Valeu, Lucas, aqui a temperatura deu uma trégua. Agora falando sobre um print vazado do processo que ele, Bruno Lage, move contra o John Textor. Trazer rapidinho aqui para você, ó. O Bruno Lage ficou no Botafogo de julho a outubro de 2023. No processo, na justiça inglesa, o treinador alega que logo após chegar ao Glorioso assinou um contrato com Textor. Nesse documento, o empresário americano se comprometia a oferecer a Lage uma oportunidade de comandar o Lyon ou o Crystal Palace no período de 1º de janeiro a 15 de abril de 2024. Textor é o dono do clube francês e acionista também da equipe inglesa. Lembrando, o técnico português passou em 2023 e agora move sim uma ação na justiça da Inglaterra contra o dono da SAF, John Textor, cobrando cerca de 6 milhões de libras, 46 milhões na cotação atual. Quem trouxe essa primeira informação foi o jornal inglês Telegraph e, claro, BTB Sports, e o próprio GE também repercutiu, né, dentro do seu site BTB também, falando sobre esse processo que acabou vazando dentro da imprensa inglesa, e a Eagle também se pronunciou. E eu vou trazer agora o que a Eagle falou através de nota oficial. Publicada pela Eagle, a hold de equipes do John Textor diz assim: a Eagle está ciente de uma ação judicial movida contra ela em nome de Bruno Silva do Nascimento, conhecido como Bruno Lage. A ação se refere a uma disputa sobre a interpretação adequada de um acordo histórico entre a Eagle e o senhor Lage. A opinião da Eagle é que o senhor Lage não tem direito contratual aos valores reivindicados em seu nome, cerca de 65 milhões de reais. Consequentemente, a Eagle defenderá vigorosamente a ação e buscará recuperar os custos de fazê-los do senhor Lage. A Eagle Futebol observa que a ação de Bruno Lage se refere a uma suposta falha em lhe oferecer uma vaga em um
dos seus clubes. O que isso quer dizer na prática? A Eagle, o John Textor, vai cobrar até os custos do advogado que o Textor está gastando nesse momento com esse processo movido para o Bruno Lage, né? Vou ser muito sincero, né? Foi uma passagem pífia aqui no futebol brasileiro, né? Primeiro, ele nem queria vir ao Botafogo, né? Foi um convencimento ali do John Textor, muito parecido com o que ele fez com o próprio Almada, né? De dizer, olha, você vai passar nesse processo, vai vestir a camisa do Botafogo, vai se tornar campeão e eu vou te dar ali um acesso, você vai ter a oportunidade de realizar o seu sonho de jogar na Europa, né? E parecia muito esse acordo com o Bruno Lage. Ó, eu preciso que você termine essa temporada, o Luiz Castro foi embora, me deixou na mão, preciso que você feche essa temporada com o Botafogo, seja campeão, porque a gente está na liderança do Brasileirão, depois você pode seguir ali a sua vida num dos meus clubes, do Crystal Palace ou até do próprio Lyon, que estava tendo esse processo de mudança de técnico. E aí ele não conseguiu nem sobreviver ao futebol brasileiro. Isso fez com que ele ficasse ali escanteado dentro da Hood da Eagle, recebendo o seu salário, mas a Eagle não acabou não cumprindo esse acordo dele treinar outras equipes. A Eagle alega que não tinha uma obrigação contratual de firmar esse acordo. Vamos aí aguardar as próximas cenas desse capítulo, dessa grande novela. Beleza, galera? Vai chegando ao fim aqui o nosso boletim diário. Pedir para você o seu like, pedir para você a subscrição. Volta amanhã, trazendo as últimas informações do mais tradicional. Um abraço e até mais! O Grêmio rejeitou a proposta do Botafogo pelo zagueiro Gustavo Martins, de empréstimo com opção de compra fixada em 5 milhões de euros, 33,5 milhões de reais na cotação atual. A informação é do jornalista Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. A diretoria do tricolor gaúcho não deu abertura para o Botafogo avançar, e a negociação é dada como encerrada. Em busca de zagueiro por conta da lesão de Bastos, o Botafogo já tentou também Abner do Juventude e Naves do Palmeiras. A janela doméstica para jogadores que disputaram os estaduais fechou nesta sexta. Pausa nessa notícia, só para dizer que se você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Botafogo para você, então é muito importante que você já deixe o like neste vídeo. Valeu! Bora continuar com a notícia. Ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro afirmou, em live no canal Resenha Alvinegra, que existe uma chance muito grande de Thiago Almada voltar ao Glorioso para o Super Mundial de Clubes. O argentino está emprestado ao Lyon até 30 de junho. Abre aspas. Existe uma chance muito grande, não sei se para o segundo semestre todo ou só para o Mundial, de o Almada vir. Essa é uma chance real e já está mais ou menos conversado. O grande problema só depende de uma pessoa. De o Almada querer. O Almada é uma pessoa muito legal, mas é um pouco tímido, um pouco autista, ele está sempre fora e tal. Contou o Montenegro. E lembrar que o Almada não teve férias direito. Ele saiu lá do Atlanta United para vir para o Botafogo, ganhou o Brasileiro e a Libertadores, foi para aquela viagem maluca para o Catar, acho que teve uma semana só e foi direto para o Lyon. É um garoto, mas pode estar um pouco extenuado. Se ele quiser, vai jogar o Mundial pelo Botafogo. Por que só depende dele? Porque é o testor aqui e o testor lá, isso já está combinado. Completou Montenegro. No bate-papo com o jornalista Otávio Bocão, Montenegro afirmou ainda que Bitelo, meia do Dinamo Moscou que o Botafogo tentou no começo da temporada, não reforçará o time no meio de 2025. Abre aspas. Isso eu posso te falar. Já temos certo o Wendel nessa segunda janela, cheguei a pensar e conviver com a ideia do Bitelo vir, mas eu tive a confirmação que o Bitelo não vem, por causa de preço mesmo, que os caras colocaram. Para o Botafogo eu acho que ele não vai vir. Finalizou o ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro. Bom torcedor alvinegro, agora eu quero saber de você. O ídolo argentino Thiago Almada seria um baita reforço para o Glorioso, para o Super Mundial de Clubes? Coloque sua opinião nos comentários, nós gostaríamos muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado aqui no canal, porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Glorioso.